A palavra de Deus, ela é vista e interpretada justamente pelo magistério da igreja. Temos também uma tradição apostólica e elas são sinais do caminho que nos leva a Jerusalém Celeste. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha que maravilha, a palavra de Deus hoje vai nos levar ao coração, ao sentido mais profundo, essas raízes justamente aonde está alicerçado o nosso caminho, que é também a tradição, o magistério da igreja junto com a revelação. E aqui na festa justamente de Bartolomeu, ele vai dar este sentido para nós já na primeira leitura. Quero lembrar a vocês que estão participando conosco, pode se inscrever também nos nossos grupos de WhatsApp, que estão sempre na descrição do vídeo, para que lá possam compartilhar com mais facilidade e receber, assim com mais tranquilidade a palavra para você meditar conosco todos os dias. Bom, pegue aí, a palavra está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 14, diz assim: Um anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. É bonita essa expressão, né? Ou seja, a palavra já começa dizendo sobre uma relação matrimonial, sobre uma relação de unidade. Nós, como igreja, somos feitos para a unidade com Deus. Se nós temos isso como sentido, como visão espiritual, nós vamos percebendo o quanto nós temos que caminhar para se tornar um com o Senhor, o quanto nós temos que nos configurar a Ele. Se nós não nos configuramos a Ele, de certo modo, deixamos este matrimônio espiritual, deixamos de lado esta relação íntima com o Senhor. Por isso, ele já trata assim a igreja. Ele olha para a sua igreja, que também vai trazer as marcas, tal como ele traz as marcas da paixão. A igreja também traz a marca e as feridas do seu corpo, que justamente sofre como um todo por causa dos seus membros, Ou seja, os membros ali feridos, machucados e que de certa forma golpeiam também a Cristo, que golpeia sem dúvida aí a igreja e tudo aquilo que ela leva à frente, todas as suas obras, como uma das maiores instituições, se não a maior instituição de caridade no mundo inteiro. Bom, pegamos a palavra novamente, voltamos, diz assim: Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas, ou seja, as 12 portas, muralhas justamente maciças, ou seja, resistentes, muralhas que justamente podem conter justamente aquele ataque, aquilo que vai contra esta cidade, essas muralhas, ela vai dizer, ou seja, são essas tão junto com ela, essas 12 portas. E sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado ocidente. As muralhas da cidade tinham 12 alicerces, e sobre eles estavam escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só que bonito. Então, nós temos a muralha, que é resistente, temos a porta, sobre as portas justamente estão os anjos, e também está o nome das 12 tribos. E embaixo, aonde, ou seja, no alicerce, aonde não se vê, onde sustenta todas as coisas, estão o nome justamente dos 12 apóstolos. Ou seja, Deus está alicerçando a sua cidade celestial sobre o nome dos 12 apóstolos. Isso é interessante porque nós temos algo que nasce dos apóstolos, ou seja, da experiência dos apóstolos com o próprio Senhor, e esta experiência é a mesma que vai levar-nos até a Jerusalém Celeste. O que muitas vezes quer acontecer é que querem tirar esses alicerces, querem
colocar as coisas, ou seja, os acontecimentos do mundo de tal forma que eles quebram esses alicerces, aquilo da qual esta cidade é construída. E o que deixou justamente no magistério, ou seja, aquilo que é a palavra deixada pelos sucessores apostólicos, aonde interpretam a palavra para nós, ou seja, cada um de nós não podemos interpretar conforme queremos, porque isso atrairia sobre nós um espírito de divisão. Percebam o que aconteceu após a Reforma Protestante, o quanto a Reforma e o quanto dentro dessa onda, quantas outras igrejas vão surgindo e vão surgindo até hoje, porque a interpretação da palavra vai se dando por cada pessoa. E aí essa pessoa interpreta e aí percebe que pode então ter outro caminho, começa uma nova igreja. Não. Há um fundamento, um alicerce, que é deixado justamente pelo magistério da igreja, que também está baseado na tradição. Tradição por quê? Porque antes que a palavra se tornasse palavra bíblica para nós, ou seja, livro que nós pudéssemos ler, existiam vários livros. O cânon, que a gente chama, que é a junção desses vários livros, foi justamente um caminho aonde precisou olhar para aquela que era a tradição dos apóstolos, aquilo que foi ensinado nas comunidades, aquilo que era firme, que era alicerce, e compreender, aqui está o alicerce da nossa fé. De onde veio isso? Veio da tradição, do magistério e, lógico, da própria palavra que está lá escrita. Então, tudo isso formam as bases. Assim, se você tira esta lógica, você quebra o aspecto fundamental que dá fundamento à Jerusalém Celeste. A consequência que essas portas não podem sustentar nem esses muros, mas o Senhor faz tudo em perfeição. Por isso, pense bem naquilo que você tem aprendido, naquilo que você tem buscado. Tem raízes profundas? Se tem raízes profundas e essas raízes estão alicerçadas pelos apóstolos e, lógico, em Cristo, assim nós podemos encontrar a unidade, a comunhão, o matrimônio espiritual com o Senhor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.